Começando ali na palavra de Deus, eu quero abençoar o seu coração e quero aqui compartilhar com você o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corroem e ainda ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando a gente para pensar aqui nesse texto, aquilo que de primeiro a gente já pensa são os valores materiais, são os valores pecuniários, o din-din, a nossa conta bancária, os nossos sonhos de realização enquanto ainda estamos aqui. Mas eu quero trazer aqui uma perspectiva de que todo esse valor aqui que a palavra de Deus nos traz se remete a nós, aos princípios que regem, que tomam a nossa vida. Não são aqueles princípios que simplesmente ali estão margeando a nossa história. Aqui nós vamos ver que esse tesouro e esse entesouramento que a gente deve buscar, ele tem alguns valores espirituais aplicáveis, porque nós não podemos se limitar apenas a essa vida. O apóstolo Paulo já dizia que se nós limitamos a nossa esperança a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos. Então aqui, nós vamos ver aqui no texto de Mateus que esses valores, eles primeiro são espirituais, porque eles não sofrem esse tipo de corrosão. Não importa ali quais sejam os valores materiais mais estimados, o ouro, a prata, o diamante e etc. Mas a gente tem que pensar que aquilo que se corrompe, nós temos que repensar de estar acumulando para a nossa vida. Por exemplo, a gente vê aqui, a moda de hoje é um negócio meio barango daqui a algum tempo. E pode ser que daqui a um outro tempo volte. Não é assim que acontece? Está vendo como se corrói? O carro de hoje, você tira da concessionária 0 quilômetro e já sai da concessionária, ele já sofre uma desvalorização, uma depreciação natural. Ou seja, está vendo como valores e preços eles se distinguem? A gente vai pensar também que a beleza de hoje pode não ser a beleza a ser valorizada amanhã. Agora, os galardões que nós devemos amontoar nos céus, que são as nossas práticas, o nosso bom caráter, isso, ele não pode sofrer essa corrosão, ele não pode ter essa oxidação aí, porque nós vamos estar falando aqui do bom caráter, da verdade, da lisura, da ética, do amor, do altruísmo. Tudo isso são esses valores que nós devemos amontoar, porque é isso que nos dará essa condição de herança. Porque a gente já sabe que caixão não tem gaveta, ponto, isso é fato. Agora, esse legado você deixa e é por esse legado que te ajuda a construir essa caminhada aos céus. Porque aqui está dizendo exatamente sobre o que também nos ajuda a ir ao céu. Outra coisa que nós vamos pensar aqui sobre esse texto, que o Evangelho aqui está nos ensinando, que esses valores que nós devemos acumular, eles não devem ser roubáveis. Pode ser que alguém possa nos apresentar algum material, né, que não se corrói, mas podem ser roubáveis. Por exemplo, podem roubar ouro, carro, casa, mas a gente vai pensar que aquilo que não é roubável são as nossas experiências familiares, os conhecimentos que nós adquirimos, ninguém rouba. As experiências que nós cultivamos ali com Deus, ninguém pode nos roubar. E experiências são questões muito íntimas, ou seja, é aquilo que de fato você guarda, você leva e você se norteia.
Muitas pessoas, porque deixam roubar ali em sentimentos, pessoas que deixam ser roubadas na sua alma ali por fofocas, pessoas que deixam ser roubadas ali porque não guardaram bem ali esse armazém que é o coração. A palavra de Deus diz sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Então isso já nos mostra que nós precisamos guardar esses lugares aqui, porque ali tem que ficar, se eu posso criar essa palavra aqui, inroubável. Não é verdade? Porque, dentre outras coisas, talvez até as boas lembranças, pessoas se deixam roubar por causa de questões tão presentes, ansiedades presentes, ansiedades que nos fazem ansiar por um amanhã, esquecendo até de um passado. Olha que interessante. Então, os valores que aqui nós temos que pensar são aqueles que não têm prazo de validade. Você vai ali ao supermercado, compra uma pasta de dente, tem um valor, tem uma data ali de validade. Você vai comprar um iogurte, tem uma data de validade. Mas, e essa experiência aí à mesa com a sua família? Não tem prazo de validade. E aquela experiência que você viveu intensa ali com o seu filho, aquela noite ontem, foi legal, que você ficou ali tomando conta dele e ele com febre, isso não tem prazo de validade. A febre passou, mas a experiência do carinho, do aconchego, não tem prazo de validade para ela ser diluída, corroída ou ser roubada. Nós vamos pensar que aquele carinho que o marido fez para a esposa, aquela surpresa que ele preparou para a sua amada, pode ser que a surpresa, pela questão circunstancial, acabe, mas a memória afetiva, a memória ali emocional, ela não tem prazo de validade. Ao contrário, se acontece uma outra vez, ainda uma outra mais, essa memória só vai ficando registrada, só vai ficando ali sedimentada. Ou seja, é isso que nos dá esse sentido de vivermos o dia de hoje olhando para frente, mas acumulando esses valores que não se corroem, não se roubam, e valores que não têm prazo de validade. Porque quando a Bíblia também fala do céu e nos propõe o céu, ela está falando a respeito de uma eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos não atentar para as coisas que nós vemos, porque aquilo que nós vemos, as situações, elas são temporais, elas passam. Agora, se nós atentarmos para aquelas que nós não vimos, certamente nós estamos olhando com os olhos da fé e essas questões, elas não passam, elas são eternas e elas são duradouras. Então, onde está o seu coração? Seu coração deve estar nessas questões que são eternas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.